Hoje ele se converte. Tudo era tão escuro, em mim não habitava luz. Era vazio e sem forma e sem ter perspectiva do futuro do amanhã. Por fora até sorria, mas por dentro eu relutava para disfarçar a dor que tanto me incomodava. Não tinha um dia de paz, pois a verdadeira paz no mundo eu não encontrava. Mas tudo mudou quando encontrei Jesus. Tudo mudou, não ando em trevas, hoje tenho luz. Foi bom te conhecer, Jesus. E que prazer é ter tua presença aqui. Tua companhia me traz segurança. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Onde cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema. Liga aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Uma boa noite. Glória, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tá bom, né? Aleluia. Uma boa noite a todos os ouvintes nesta noite. Que a palavra do Senhor venha entrar em cada coração nesta noite. Porque estamos aqui, porque o Senhor nos enviou, não foi por acaso, mas sim para pregar as boas novas a todo aquele que ouvir a palavra de Deus. Porque em Marcos 16:15 vai dizer: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, para que nele crê, for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A palavra de Deus é bem clara. É para aqueles que crê que será salvo, mas quem não crê já está condenado. Porque a palavra de Deus vai dizer também que a fé, ela vem pelo ouvir, do ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, você será semelhante a uma casa que foi firmada na rocha, que veio vento, chuva e não desmoronou aquela casa. Mas se você não ouve a palavra de Deus, sua casa será semelhante a uma casa feita na areia, aonde veio chuva, terremoto, e aquela casa grande foi o seu estrago, porque ela desmoronou. Assim é o homem que está com Deus. Assim é o homem que põe Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa. Assim é o homem que está firmado na rocha. Porque em Salmo 125 vai dizer: aqueles que confiam no Senhor não se abalam, serão como o monte Sinai, que estão em volta de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo. Assim o Senhor está em volta daqueles que o temem. E o Senhor os livra e os guardará. Glória a Deus. A palavra de Deus também vai dizer nesta noite, em João capítulo 3,
verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta palavra nos refere que Deus ele veio ao mundo, mas o ser humano, a maioria, eles negaram Jesus, eles amaram mais as trevas do que a luz. Aleluia! Assim é esta geração. O ser humano ele ama mais as trevas do que a Deus. O homem ele prefere as trevas do que a luz, porque Deus ele veio para dar vida, com vida com abundância. Mas o ser humano ele prefere a cachaça do que a luz. Mas o ser humano ele prefere a droga, a maconha do que a luz. Mas o ser humano ele ama mais as trevas, ele ama mais a feitiçaria, ele ama mais a bruxaria, ele ama estar na macumba, mas ele não ama Cristo. Glória a Deus! Porque o homem ama mais as trevas do que a luz. Esses dias, meu irmão entregando Bíblia, e muitos renegaram aquela palavra. Glória a Deus! Muitos não quiseram ler a palavra, muitos não quiseram. Porque a palavra de Deus diz que vai vir uma fome tão grande sobre a terra, mas não é de pão e nem de água, é da palavra de Deus. Por isso que essa noite, guarda estas palavras. Aleluia! Porque você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Porque haverá tempos que vocês vão procurar e não vão ouvir a palavra de Deus. Terão sede, mas não vão ouvir mais. A palavra de Deus vai falar em Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que aquele que ama o mundo se constitui esse inimigo de Deus? O que você está sendo? Será que você está sendo inimigo de Deus? A palavra de Deus está falando, se você ama o mundo, você se torna esse inimigo de Deus. Se você ama mais a cachaça, você está se tornando inimigo de Deus. Se você ama trair sua esposa, você está sendo inimigo de Deus. Se você ama e está na fornicação, na prostituição, você está sendo inimigo de Deus. Se você ama mais o mundo, você está sendo ao contrário de Deus. Porque a palavra de Deus diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama mais o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque o ser humano, ele ama mais as trevas. O ser humano, esta geração, prefere buscar as coisas terrenas. Prefere buscar a alegria na cachaça, a alegria no dinheiro, a alegria na fama. Mas estão esquecendo de buscar o seu Salvador, que é Jesus Cristo. O ser humano está esquecendo que é um Salvador, que é só um Deus. Isaías 43:11 vai dizer, eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Glória a Deus! Deus está dizendo que não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem Aparecida, só há um Salvador. Aleluia! Se você quer ser salvo, não é por meio de placa de religião, não é por meio de placa de templo de igreja. Glória a Deus! Porque a igreja somos eu e você. E Deus ele falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Deus. Não é por meio de ninguém, é por meio de Deus. Tem você que quer chegar a Deus, é preciso você renunciar a sua vida a Cristo. É preciso você ter uma renúncia a Cristo. Lá em Mateus 11, vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus ele está chamando, vem aquele que está cansado, que está oprimido, que está na droga, que está no tráfico. É só Deus que liberta, é só Deus que cura. Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para tirar você da cachaça, Ele tem poder para você tirar você da miséria, dos vícios. Ei, só Deus ele tem poder. Até quando o homem ele vai reconhecer que só há um Salvador? A palavra de Deus vai dizer aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3,
capítulo 4, perdoe, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sábio, sombrio, em tudo sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Deus está falando aqui que muitos não querem mais ouvir a verdade, que quando a verdade é pregada, muitos chamam de louco, de fanatismo, mas a palavra está dizendo de Deus que os ouvidos de muitos estão com comichões, não querem mais ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir que Deus ele cura, que Deus ele liberta, que Deus ele não quer você na cachaça, Deus ele não quer você traindo sua esposa, Deus não quer você traindo seu marido, Deus não quer você na fornicação. Ei, Deus ele quer um povo santo. E é por isso que a palavra de Deus diz aqui que o ser humano ele está voltando a fábulas, a mentiras. Eles estão buscando o que se agrada nos seus ouvidos. Eles querem ouvir que Deus, ele ama do seu jeito. O ser humano ele só quer ouvir coisas boas, mas ele não quer ouvir, se arrependa. Ele não quer ouvir, se arrependa dos teus maus caminhos. Glória a Deus. Se arrependa da cachaça, da idolatria. Idolatria não é só se curvar uma imagem. A idolatria é o dinheiro, é a idolatria a fama. A palavra de Deus diz que Deus perguntou para os discípulos e disse: quem vós diz que eu sou? Muitos que dizem. Uns diziam que era de Pedro, outro do apóstolo Paulo. E Deus dizia: quem vós diz que eu sou? E ele disse: é o Senhor. A esta geração, se perguntar, um diz que é de Maria, outro diz que é de Padueira, Aleluia. outro diz que é de Lula, outro diz que é de Bolsonaro, Glória a Deus. mas não diz que é do Senhor Jesus. Aleluia. Fala o que é do mundo, mas Glória ninguém a fala Deus. que é de Jesus. Querem buscar a uma imagem muda, cega, que não pode fazer nada por vós. Mas Aleluia. nós temos um Deus que liberta, que cura, que transforma. Lá em Apocalipse 22:15 vai dizer que não entrarão no reino do céu os idólatras, os bruxos, os feiticeiros, Aleluia. os mentirosos, todo a aquele Deus. que pratica o pecado não entrarão no reino de Deus. Glória a Deus. Para entrar no reino de Deus tem que haver renúncia. Você tem que deixar o pecado, você tem que deixar o mundo para Jesus, porque a palavra de Deus diz que muitos só honram com a boca, mas o seu coração está longe. Muitos se dizem ser crente, mas fica na cachaça, fica no adultério, Glória a diz que Deus. ama a Deus, com um copo de cachaça na mão. Diz Aleluia. que ama a Deus, mas está de conversinha traindo sua esposa. Diz que ama a Deus, mas idolatra time de futebol. Aleluia. Diz que ama a Deus, mas torce pro Flamengo, pro Corinthians. Diz que ama a Deus, mas está na fornicação, no adultério. Por isso que a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Glória a Porque o Deus. amor do Pai não está nele. Se Aleluia. você ama o mundo, o amor do Pai não se encontra em você. Isaías 55, verso 6. Glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto há tempo, invocai enquanto está perto, porque o dia do Senhor está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de renúncia. Busque a Deus enquanto há tempo. Aleluia. Esta geração está vivendo os dias de Noé. Estão todo mundo despercebido. Estão todo mundo despercebido. Glória a Como a Deus. geração de Noé. Noé pregou 120 anos pregando para aquela geração. Mas o povo não deu ouvidos a Noé. Assim será essa geração.
Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, assim será esta geração. Deus destruirá essa terra. Porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele tem cegado o entendimento do ser humano. Ele tem tapado a sua visão para que você não veja. Glória a Deus. Por isso que Deus morreu na cruz, por mim e por você. Já foi pago o seu sangue. Deus, ele está vivo. Deus, ele não está numa cruz, como o catolicismo romano faz. Deus não está naquele caixão. Deus não está morto. Aleluia. Deus, ele vive para todo sempre. Glória a Deus. E ele voltará para buscar um povo santo. Ele voltará para buscar aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Deus, ele não está em busca da sua placa de religião. Deus, ele está em busca daqueles que adoram o Pai em verdade, em espírito, porque Deus é espírito. Aleluia. É preciso haver renúncia, é preciso haver santificação, senão ninguém lá entrará no reino dos céus. A palavra de Deus é clara, mas o mundo ama mais as trevas, o mundo ama mais a cachaça, o mundo prefere mais a se dobrar diante de uma imagem, Aleluia. a pagar promessa para Santo Antônio, para São Pedro. Você acha que aquelas imagens vai fazer algo por ti? Glória a Deus. Aquelas imagens mal respondem, som não sai nenhum, Glória a são Deus. mortos, são pagãos, são demônios. Aleluia. Só há um caminho, esse caminho é Jesus. É Jesus que você tem que seguir. É Jesus que você tem que seguir, é Ele. A Bíblia fala que é Deus. Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Maria, ela foi bendita entre as mulheres. Maria, ela foi salva. Mas a Bíblia diz que ela não é para ser chamada de mãezinha, que ela não é para ser chamada de santa. Ela diz: eis-me aqui, Senhor, a tua serva. Quando o anjo foi visitar Maria, ela disse: seja feita a tua vontade na tua serva, Senhor. Aleluia. Ela é serva como eu e você. Ela não é para ser idolatrada, como muitos pagam promessa. Muitos andam até no caroço de milho, achando que a estátua vai lhe dar uma bênção. Pagando promessa, dizendo que manda a chuva é Santo Antônio, é São Pedro. Onde é que está na Bíblia que Santo Antônio criou a chuva, criou o céu? Lá em Gênesis capítulo 1 vai dizer: Deus criou os céus e a terra. Aleluia. Foi Deus quem criou o universo. Foi Deus que criou a imagem e semelhança a Ele. Eu e você somos semelhança a Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. Lá em Eclesiastes vai dizer, capítulo 20, verso 13, que o homem se inflamou com outro homem, se deitando como se fosse mulher. A abominação é para o Senhor. É a palavra de Deus. Mas o ser humano acha essa pregação dura, acha dizendo que está religioso demais, que é homofóbico. Mas no grande dia do juízo, você acha que Deus, Ele vai perdoar? Porque nesta noite, Deus não tem mais o culpado por inocente. Porque tu ouviste a palavra de Deus. Ninguém será mais inocente no grande dia do juízo de Deus. Deus irá julgar todos, abrirá livros que irá conter nomes, e todos serão julgados diante de Deus. Seja rico, seja pobre, seja grande, seja famoso, todos vão estar diante de Deus do trono. Toda língua confessará, até aquele que se diz ateu vai confessar que Ele é o Senhor, que não há outro Salvador além dele. Aleluia. É a Deus que você tem que buscar. É tempo de você buscar a presença. A porta de Deus está fechando. Como fechou a arca de Noé, assim Deus também fechará a porta. E muitos confiarão de entrar pela porta estreita, mas não conseguirão. Aleluia. Porque escolheram a porta larga. Preferiram o mundo.
preferiu estar na fornicação, preferiu estar na masturbação, né? Aleluia. Mas não ama Deus. Hoje em dia o ser humano só quer saber de Netflix, gritar em filme pornográfico, Glória a Deus. mas não quer ler a Bíblia, não tem a palavra de Deus em casa. O ser humano ele não quer buscar Deus, porque voltaram a fábulas, estão ouvindo doutrinas de homens. O ser humano ele anda de caminho árduo para o inferno. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer, Hebreus 9:27, depois da morte segue seu juízo. Glória a Deus. Haverá um juízo de Deus. Você acha que morrer prostituindo, na cachaça, vai pro céu? Como muitos botam, hashtag Deus leve pro céu, nos acompanhe. Ah, tá no céu. Morreu de tiro, tá no céu. Ah, fulano vai pro céu. Segue Aleluia. seu juízo. Glória a Deus. Haverá um juízo de Deus sobre todo o povo. Para aqueles que negaram o nome de Deus. É preciso ter arrependimento. É preciso você renunciar à sua vida por Cristo. Aleluia. Segundo as Crônicas 7:14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se convertesse dos seus maus caminhos, eu sararia a sua terra. Aleluia. Mas o ser humano, ele prefere se curvar a imagem do que a Glória a Deus. Deus. O ser humano, ele prefere encher a cara de cachaça do que se Aleluia. curvar a Deus. É. O ser humano, ele prefere trair sua esposa do que buscar a Deus. Aleluia. Mas haverá um dia do juízo que você será julgado. Porque a Glória a palavra de Deus. Deus diz que eu não vim trazer paz a este mundo, e sim Aleluia. espada. Glória a Deus. Você está achando que Deus vai trazer paz para essa terra? O mundo já é dos malignos. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Aleluia. João 8:44 vai dizer: vós tem por pai o diabo.